que nós vamos aprofundar. Eu estou só citando para nós aprofundar depois. Outra coisa que a gente vai aprofundar o processo deve ter Jesus. Irmãos, o processo da libertação tem que ser com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem que ter um acompanhamento espiritual. A pessoa não vai conseguir se libertar em um momento, em um dia, não. Ela vai ter. É por isso que muitos vão na igreja, acontece a manifestação, mas não são libertos. Muitos vão na igreja, acontece a manifestação, a gente vai em casa, visita, mas aquela pessoa não consegue se libertar. Se ela não quiser passar pelo processo, não vai conseguir. Então tem que fazer este processo. Tem que fazer este processo. Então, um acompanhamento espiritual, um líder espiritual. Você aprendeu a caminhar, o teu pai te ensinou. Você aprendeu a ler, o professor te ensinou. Você aprendeu muitas coisas que você sabe através do estudo. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever. E agora existe um mundo espiritual que você vai ter que ter um líder espiritual para te ensinar e conduzir. Porque tu andou a tua vida inteira conforme o mundo. Agora você conheceu o mundo espiritual. Se você é crente 1 ano, se batizou há 1 ano, Deus ele não te vê conforme o teu nascimento da carne. Ele disse que aquele que é nascido da carne é carne. E aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então o teu nascimento, o meu nascimento, começou quando nós se batizamos. Como nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Quem sabe você se batizou há 1 ano, quem sabe você se batizou há 10, quem sabe você se batizou há 5 anos, mas foi ali que você nasceu. Você pode ter 50 anos, você pode ser 30 anos. Ali que Deus ele vai contar para ti, porque ele não vê o homem nascido da carne. Ele vê o homem espiritual. Porque aquele que é nascido de carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. É necessário ter um novo nascimento. Então, por isso que nós somos jovens, nós somos como meninos, e o reino dos céus é como criança, porque todos nós ainda estamos aprendendo. Então, o que vai acontecer na minha vida? Eu gosto de falar isso, porque eu sou cristão há 9 anos que eu aceitei Jesus. Mas eu aceitava Jesus da boca para fora, eu não tinha vida com Deus. Eu não tinha oração, eu não orava, eu não buscava. Então eu só fui me converter verdadeiramente quando eu recebi o meu batismo, comecei a andar com Deus. Tem muitos que estão dentro da igreja, mas não estão convertidos verdadeiramente, porque não têm uma comunhão com Deus. Então é necessário congregar, andar com pessoas espirituais. Porque se eu voltar, se eu parar, irmãos, de orar, se eu parar de jejuar, se eu parar de ter uma proximidade com Deus, eu vou voltar para o mundo. Se eu voltar lá com meus amigos lá do tráfico, eu vou voltar a ser traficante. Eles vão conseguir fazer a minha cabeça, porque as más companhias corrompem o bom costume. E eu vou estar ferindo um princípio bíblico. Se você que andava com mulheres vaidosas, tu vai voltar à vaidade, porque elas vão dizer que não tem nada a ver. E os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz, eles vão querer colocar na tua cabeça que aquilo ali está errado. É por isso que você que está numa porta larga, recebe, conhece Deus, ele manda sair de lá. No momento que tu conheceu a verdade, ele te tira de lá. No momento que nós conhecemos a verdade, ele tira de lá, porque nós estamos passando num processo de libertação. Deus ele quer que todos cresçam espiritualmente. Se você não crescer espiritualmente, está 10 anos na tua igreja. Eu conheço pessoas que estão 50 anos em um ministério, mas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia, não sabem que aquilo que o pastor está instruindo é errado. Não sabem que não existe sessão de descarrego, não existe isso. A Bíblia não diz de sessão de descarrego. E quantas pessoas estão na sessão de descarrego? Levando a rosa ungida. Não existe rosa ungida. Porque não lê a Bíblia, porque não busca ter intimidade com o Espírito Santo. Então é isso, amados irmãos. Muitas pessoas também ficam pedindo oração, mas elas não oram. Elas querem ora por mim, mas elas não oram pela sua própria vida, então ela não ama. Então verdadeiramente não quer ser liberta. A pessoa que quer se libertar, ela ora, ela jejua, ela busca a libertação dela. Então tem que ter um processo de libertação. Pastor, eu não consigo orar. Aí vem e ora junto conosco, é por isso que nós abrimos esse canal, que tem oração 3 vezes ao dia. Nós oramos às 7 da manhã, meio-dia e às 18. Se tu quer se libertar, ora, dobra o teu joelho junto, que eu tenho certeza que Deus vai te tocar, porque tu vai estar em espírito aqueles 30 minutos, e aí você vai alcançar a libertação. Então, aquele que quer ser... Eu queria ser liberto, eu não queria mais estar escravo do mundo. Então eu busquei a minha libertação, eu fui atrás da minha libertação. Pastor nenhum colocou a mão na minha cabeça, irmãos. O pastor que colocou a mão na minha cabeça foi Jesus Cristo de Nazaré. O pastor do pastor, e ele colocou a mão na minha cabeça para me abençoar, porque ele viu o meu clamor, a minha alma ansiava por Cristo. Então tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não oram, não jejuam, não lê a palavra, não meditam na palavra. Então não vai ter libertação para elas. E se não tiver libertação, tu não vai entrar no céu, porque no céu é as pessoas santificadas, lavadas, remidas, libertas. Então isso que você tem que fazer. Você tem que ter meditação na palavra. Você vai ter que ter uma vida de oração, orar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, mostrar onde são seus erros, porque nestes 9 anos, Deus ele foi me mostrando aonde eram os meus erros, aonde eram as minhas falhas, eu fui me limpando. É necessário você ter jejum rotineiro, o bom é 1 vez por semana no mínimo. O bom é tu ter no mínimo 1 vez por semana, porque tem 7 dias na semana, separa um dia de jejum e oração, em comunhão com o Espírito Santo, para que tu venha se libertar. Existem castas de demônio que só sai com jejum e oração. Porque se você orar por ti na igreja, amém, o demônio vai manifestar. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer essa palavra de Deus na tua vida, que está escrito em Lucas 11, versículo 24 ao 26. Olha só o que diz
a palavra do Senhor, em Lucas 11, 24 ao 26. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. E não encontrando, diz, voltarei para a casa da onde eu saí. E chegando, encontra a casa vazia e adornada, a casa varrida, em ordem. Então traz mais 7 espíritos maiores do que ele, entrando, passando a viver ali. E o estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então veja, irmãos, não adianta você querer transferir o problema, pastor, ora por mim, o demônio vai sair, aquela dor vai sair, Jesus vai te libertar, mas se tu não entrar no processo que eu falei aqui, de ter vida com Deus, acompanhamento espiritual, ir na igreja, pregação, palavra, buscar um líder espiritual, buscar discernimento espiritual, buscar orar, meditar na palavra, o demônio vai voltar e o estado é pior. Muitas das vezes eu vi pessoas sendo libertas e depois voltando para o mundo morrendo. Porque é isso que o diabo vai vir com mais força para te matar, porque agora tu já foi e já conheceu a verdade, ele não vai querer que tu corra para a igreja. Então você desviado é tempo de voltar. Porque o diabo ele quer destruir a tua vida, ele quer levar a tua alma, volta para a presença de Deus, busca a tua libertação, busca a salvação da tua alma. Porque essa vida que tu está levando é uma vida desesperadora, a tua alma está clamando por Jesus. Volta, aliança, volta ao primeiro amor. Olha o sacrifício da cruz que foi feito pela tua alma. Alabassuri andarai. Volta ao Senhor. Olha, irmãos, o estado é pior. Então, por que eu não oro por pessoas que não querem receber a libertação? Porque eu até oro para abençoar, mas eu não oro por elas porque eu sei disso. Eu tenho aquela alma, eu quero que aquela alma seja liberta realmente. Então, existiu casos que pessoas falaram, pastor, a minha mãe precisa ser liberta, vai lá. E aí, irmãos, muitas das vezes nós pastores não podemos querer ser Deus. Eu não posso ser Deus na vida de ninguém. Porque quem vai convencer é o Espírito Santo. Eu não posso me fazer Deus na vida de ninguém. Você não pode se fazer Deus na vida do teu familiar, na vida do teu parente. Porque se nem o Espírito Santo conseguiu convencer, trabalhar na vida daquela pessoa, porque um pastor vai convencer, porque tu vai convencer. Quando você tenta convencer alguém a aceitar Jesus, quando você tenta convencer por sua força, pela tua própria força, o que acontece? Você está querendo ser Deus e acaba pecando, perdendo o princípio da palavra. Porque é Deus que vai convencer aquela pessoa, não é tu. Então, muitas das vezes, nós queremos salvar o nosso familiar, o nosso parente, pregamos a palavra para eles. Só que a gente fala palavras do Espírito misturado com palavra sentimental. E aí o diabo trabalha no coração do teu familiar, do teu marido que não é crente, dizendo, ela está falando isso porque te ama. Ela está falando isso porque quer teu bem, não é porque é a verdade o evangelho. Não é por causa disso, ela está falando isso porque quer que tu se converta, que tu vá na igreja com ele. E aí a Bíblia vai nos dizer que enganoso é o coração do homem. Aí a gente fala palavras de emoção, a gente chora, a gente prega palavras de Espírito, mas daí ali fica aquele familiar. Aí sabe o que acontece? Deus levanta um outro profeta, levanta um colega de trabalho, levanta alguém que fala as mesmas coisas que tu falou, e o que acontece? Ele dá ouvido. Ela dá ouvido e a pessoa dá ouvido. Sabe por quê? Porque ali é o Espírito Santo que está mostrando para ti, irmã, que quem tem que trabalhar na vida do teu esposo, na vida do teu marido, é ele. É o Espírito Santo que vai converter, não é tu que vai converter. Se a pessoa falar para ti, você que é solteiro, eu vou casar contigo porque eu vou na igreja, é mentira, ela está indo por conta tua. Ela está indo por conta de ti, está buscando por causa de ti, então não case com essa pessoa. Eu vejo muitas pessoas casando errado, tendo casamentos destruídos, porque a pessoa, não, eu vou me converter, vou na igreja contigo. Mentira de Satanás, porque ela está indo por causa de ti. Então não case com essa pessoa por conta disso. Não case. Se a pessoa falar isso para ti, Deus já está te mostrando um sinal que aquela pessoa não é de Deus. Mas agora que ela fala, não, eu aceitei Jesus, eu quero ir por Jesus. Eu vou buscar Jesus. Então, a pessoa que está indo buscar Jesus, essa verdadeiramente é a pessoa que vai estar do teu lado. Verdadeiramente essa pessoa é o homem de Deus. Então eu vejo muitas pessoas querendo casar com mulheres que não estão na doutrina, dizendo, não, ela vai se doutrinar, a minha esperança é que ela se doutrine, porque vai casar comigo. É mentira. É mentira. Deus tem que trabalhar no coração dela. E aí vivem no casamento e o casamento ele imputa em salvação. Porque Jesus falou para aquela mulher samaritana, se tu quiser beber da água da vida, tu quer beber? Chama o teu marido. Jesus perguntou sobre o casamento dela, como é que estava o casamento daquela mulher samaritana, para ela beber da fonte da água da vida. Jesus não estava falando de água terrena, porque ele estava pedindo para ela. Ele estava falando da água da vida eterna. Mulher, tu quer beber dessa água? Chama o teu marido. Eu não tenho marido, disseste bem, teve 5 e nem esse que tu tem é teu. Então veja que tem que estar com o casamento. O casamento, ele imputa sim salvação, porque a Bíblia vai nos dizer que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Fornicação, adultério, tudo isso não entra no reino dos céus. O evangelho da graça não é porque não precisa fazer nada, ele tem condimentos dentro da graça. Só que não é como a lei. Porque o evangelho da lei, antes a lei era obrigado a fazer. Agora faz quem escolhe, faz quem quer. Se salva quem quer. É escolha, na lei era obrigatório. Não matarás. Matou, então tu teria que morrer. A lei adulterou,
tinha que ser apedrejado, era obrigado não adulterar. Agora tu escolhe, tu pode adulterar ou não. Esse que é o evangelho da graça. O evangelho da graça é escolha. Não é que seja obrigação, porque na lei era obrigado. Era obrigado eles fazer todos aqueles rituais para chegar na presença de Deus. Era obrigado eles purificar o templo para chegar na presença de Deus. Agora não, agora o véu do templo se rasgou. Entra na presença de Deus quem quer, da maneira que quiser, ali se humilhando, se prostrando para Deus. É essa que é a verdadeira graça. Não é que não tem lei, não é que não precisa fazer nada. É que agora não é mais obrigado. Agora nós não estamos mais escravos da lei. E antes a lei escravizava as pessoas, agora não, agora a graça não escraviza. A graça tu escolhe. Por isso que o reino dos céus é tomado por escolha, por isso que o reino dos céus é tomado por perseverança. Então vamos escolher ir para o céu. Amados irmãos, qual perguntas nós devemos fazer? Nós estamos entrando no final do ensino, vai ser um ensino mais ou menos 1 hora, para que mais pessoas consigam ver depois. Qual que é a pergunta que devemos fazer?